Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Cefec. Agradecemos a presença de todos. E antes de iniciarmos a nossa palestra da noite, eu tenho alguns recados para dar. É, Como a gente vem anunciando nas nossas lives, né? é, Nós temos a Noite da Sopa. E ela tá chegando, vai ser sábado agora. Então, mais uma vez, a gente vem fazer o convite para vocês, né? Para participarem da nossa Noite da Sopa. O evento vai ser só drive-thru. Então, a compra dos combos será feita na retirada lá no Cefec, né? E o valor do combo custa R$ 25, 3 sopas, mais ou menos meio litro de sopa cada pote. E se vocês quiserem comprar só uma sopa, aí fica a possibilidade de adquirir só um por R$ 10. Então, os sabores são canja, legumes, pinhão com linguiçinha, sopa cremosa com carne, creme de abóbora e aipim. Então, feito o convite, né, eu inicio a nossa live de hoje, né, conversando, antes de convidar a palestrante da noite, eu vou fazer uma leitura inicial sobre o livro Pronto Socorro, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E o item é o prossegue trabalhando. Por vezes, eis que te queixais de solidão e alegas longo tempo de serviço. Em te ouvindo, é provável que surja alguém a oferecer-te novas condições de vida, afirmando que careces de refazimento e repouso. Pessoas queridas te falarão das ações que já realizaste e te dramatizarão a fadiga passageira, convidando-te a residir junto delas. Agradece aos que se interessam pelo teu bem-estar, mas reflete na lei da mudança que tudo transforma. E se queres realmente a verdadeira paz, com a independência possível, continua trabalhando. Então, com essa mensagem, que possamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, para que a mensagem de hoje, da nossa amiga Mari, seja uma mensagem importante, uma mensagem cheia de ensinamentos e que possamos aplicar em nosso dia a dia. Que assim seja. Então, mais uma vez, né, agora, é, fiquem com a Mari, e o tema Somos Jerusalém ou Jericó. Um ótimo tema, né? Vamos descobrir ao final realmente, né, o que quer dizer. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Você é Jerusalém ou Jericó? Já pensou sobre isso? O cantor Charlie Brown, ele tem uma música com o título Vícios e Virtudes. E tem uma estrofe que diz assim: às vezes eu faço o que eu gosto, às vezes eu faço o que tenho que fazer. Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado. Eu nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Sempre achei legal ser errado e não me preocupo com isso. E já houve algum momento na sua vida em que você se sentiu assim, se portou assim? Quantas vezes nós fazemos coisas que sabemos ser o certo? Fazemos, mas nós não gostamos, mas fazemos. Outras vezes, nós fazemos alguma coisa que nós sabemos que é errado, mas nós fazemos e nós gostamos. Algumas vezes fazemos preocupados, outras vezes nós não estamos nem aí. Se nos dá prazer, é o que basta. Por que será que nós agimos assim? O que é vício? O que é virtude para você? Pense, reflita. O que você
entende por vício? O que você entende por virtude? Será que todos nós temos consciência do que são vícios e virtudes? Eu li uma frase creditada a Abraham Lincoln, não sei se é, mas em todo caso, é uma frase interessante. E ele diz assim: na minha experiência, percebi que as pessoas que não têm vícios têm poucas virtudes. Não sabia se eu concordava com aquilo, fiquei pensando e encontrei uma frase de Santo Agostinho, onde ele diz que nós devemos fazer uma escada nos nossos vícios. Aí então, a frase de Lincoln fez sentido para mim. Porque enquanto nós não encontramos os nossos vícios, dificilmente nós iremos em busca das nossas virtudes. Se está tudo em ordem comigo, se está tudo bem comigo, eu não tenho nada a corrigir. Nós estamos na infância evolutiva, na escala evolutiva que os espíritos, né, nos apresentam. Então, devido a isso, nós ainda temos muitas coisas para aprender. E nós vamos ver com Aristóteles, quando ele diz assim: a virtude é uma disposição adquirida voluntariamente, que consiste na medida definida pela razão, em conformidade com a conduta de um homem ponderado. A virtude ocupa a média entre duas extremidades lastimáveis, uma por excesso, outra por falta. Enquanto nas paixões e nas ações o erro consiste, ora, em manter-se aquém, ora, em ir além do que é conveniente. A virtude encontra e adota uma justa medida. Por isso, embora a virtude, segundo a sua essência e segundo a razão que fixa a sua natureza, consista numa média em relação ao bem e à perfeição, que ela se situa no ponto mais elevado. Nossa, o que é isso? Não entendi nada. Não se preocupe, eu vou traduzir isso para você. Para Aristóteles, a virtude está ligada ao conhecimento, ao saber. Sem inteligência, ninguém pode ser virtuoso, porque lhe faltaria o discernimento apropriado para escolher e decidir corretamente em situações às quais ele não está habituado. Virtude, para o Aristóteles, é o meio termo entre o vício do excesso e o vício da falta. Por exemplo, é aquela pessoa que ela não dá um centavo para ninguém. E o outro lado tem aquela pessoa que dá tudo o que tem e se vê em apuros na vida pelo fato de não saber dizer não algumas vezes. Aqui nós temos um lado o vício da mesquinhez e do outro lado temos uma desvalorização do que é seu. Nesses dois casos falta o equilíbrio, que seria a generosidade racional e deliberada em ajudar o outro. Outro exemplo: podemos sentir medo, raiva, compaixão, podemos sentir os nossos prazeres ou sofrimentos em excesso ou em grau insuficiente. Isso quer dizer que nós podemos sofrer de forma exagerada pela falta de algo que queremos, ou pela dor do outro, ou então podemos ficar apáticos em relação a essas coisas. Quer dizer, não me importo com a minha vida e com as coisas que acontecem com ela, e também não me importo com o que acontece com a vida do outro. Não estou nem aí. Aristóteles considera que os impulsos humanos podem levar o indivíduo a extremos em termos de comportamento, e esses extremos representam o vício. Por outro lado, a virtude estaria no equilíbrio, no controle sobre esses impulsos. E ele termina a frase nos passando a ideia de que a virtude está na relação entre moral, ética
e a incessante busca pelo equilíbrio. Então, o que é vício e o que é virtude? E por que Jerusalém ou Jericó? O que tem a ver as duas coisas? Vamos entender isso. Ainda com Aristóteles, vício é um hábito mau em oposição à virtude, que é um hábito bom. Imperfeição, defeito que torna uma pessoa ou uma coisa imprópria para o fim a que se destina. Se o nosso fim é a perfeição, então os vícios são uma entrave, um empecilho para o nosso progresso. Virtude é uma arte obtida com o treinamento e o hábito. Nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes. A virtude, então, não é um ato, mas é um hábito. Veja que interessante, Aristóteles usa a palavra hábito tanto para descrever o vício como para descrever a virtude. Ele diz que a virtude é uma arte. E o que é arte? Entre outras coisas, o dicionário diz que arte é a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. O dicionário concorda com o pensamento aristotélico. Nós precisamos ter disposição consciente, controlada e racional dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos querer, para conquistar as virtudes. E quanto a Jerusalém e Jericó? Esse texto é um texto do Momento Espírita que se encontra no site momento.com.br e o título é Jerusalém e Jericó. E ele diz assim: a parábola do bom samaritano começa assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram de feridas e se foram, deixando-o meio morto. É de nos perguntarmos: por que o samaritano sofreu a agressão? Alguns têm considerado um mercador, um negociante, que padeceu a sanha de ladrões. No entanto, Jesus não tece nenhuma consideração a respeito disso. Simplesmente diz que um homem descia de Jerusalém. Jerusalém era a cidade religiosa. Era lá que estava o templo, local onde oravam os judeus. Era, portanto, o símbolo da ligação com Deus. Jericó, por sua vez, era a cidade do ócio e da riqueza material, lugar de conforto, área de prazer. Então o homem descia, diz a parábola, figurativamente, equivale a dizer que na sua intimidade abandonou a condição da ligação íntima com Deus em busca de interesses puramente materiais. Jerusalém representa, na parábola, tudo aquilo que diz respeito ao espírito, ao seu crescimento moral, a ética, o amor. Jericó fala dos sentimentos mais banais. Então o homem deixa a sua condição de moralidade para buscar os prazeres do mundo. Nessa etapa de invigilância, ele sofre o assalto, a agressão. Então, Jerusalém são as nossas virtudes e Jericó, nossos vícios. De onde será que vêm nossos vícios e por que nós gostamos tanto deles? Vícios e virtudes vêm de uma fonte parecida. O processo mental é o mesmo para desenvolvermos vícios e virtudes. Aristóteles disse que tanto vícios como virtudes são hábitos adquiridos. Quando falamos em vícios, não são apenas os químicos, mas também os morais, emocionais,
comportamentais. A ira, a maledicência, o mau humor, as mágoas, isso tudo é vício. Nós nos condicionamos a determinadas atitudes. Quando surgem problemas parecidos, nós reagimos de forma igual. Espírito Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela diz que o comportamento é sempre resultado de um hábito que se fixa no inconsciente, passando a expressar-se automaticamente, tornando-se uma das características da personalidade de cada indivíduo. A repetição de todo pensamento que se transforma em ação irá constituir-se um hábito que passará a manifestar a forma de comunicação com o mundo exterior. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito, ao ser contrariada, de gritar, de bater as coisas, ela terá tendência a gritar ou bater as coisas todas as vezes em que for contrariada. É automático. Ela não para pensar, ela somente reage, puxa o arquivo corrompido. O mesmo processo se dá com as nossas virtudes. A grande diferença entre o vício ou a virtude condicionada em nós é qual é a nossa maior tendência? Positiva ou negativa? Vício ou virtude? A nossa mente, ela funciona através da lei do prazer e do imediatismo, aliados a químicos que o nosso corpo produz, por exemplo, a dopamina. Quando nós fazemos algo que nos dá prazer, ele é real, ele é fisiológico. Nós entramos numa roda viva, imediatismo, prazer, alegria, motivação, mais dopamina. Nós precisamos aprender a retardar a recompensa. Quando nós desenvolvemos virtudes que exigem de nós um pouco mais de esforço, um pouco mais de renúncia ao prazer imediato, nós vamos adquirindo em nós essas informações. Espera, renúncia, e o prazer virá depois. Será um prazer mais maduro, mais duradouro. Porque um dos problemas do vício é que o prazer ele vem rápido, mas ele vai embora rápido também. Por isso existe uma ânsia de um novo prazer. Não se saboreia a conquista, ela é vazia. Quando aprendemos a esperar pelo prazer, damos mais valor à conquista porque aquilo foi suado, foi difícil. Às vezes nós levamos uma vida inteira para conquistar alguma coisa. E quanto maior a conquista de virtudes, mais esse prazer que nos dá enche o nosso coração. E nós vamos aprender que o prazer não é pelo que temos, mas sim pelo que nós fazemos, pelo que nós damos. Essa é a grande diferença. Quando a recompensa da virtude vem, nós estaremos plenos. Adeus ansiedade, tristeza, depressão. Então, tudo é uma questão de escolha. Nós vemos em Lucas, um homem perguntou a Jesus: o que fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus disse: para seguir os mandamentos. Siga os mandamentos. Mas, que mandamentos? Amar ao próximo como a si mesmo. E aí o homem disse: ah, mas tudo isso eu já faço. O que ainda me falta? Jesus disse: vai, vende o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ao ouvir isso, o homem saiu triste, porque ele tinha muitos bens. E Jesus diz:
É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós temos o péssimo hábito de tentar enganar a nós mesmos. Ficamos dando mil desculpas para o nosso comportamento e às vezes até acreditamos nas nossas mentiras. Mas isso precisa ser mudado. Veja, na passagem, Jesus diz ao homem que ele deve amar ao próximo como a si mesmo e respeitar os demais mandamentos. E o homem responde: Ah, mas tudo isso eu já faço. Será que ele fazia mesmo tudo o que os mandamentos dizem? Será verdade? Quantas vezes nós falamos coisas que nós dizemos assim: Ah, mas eu sou gente boa, eu só não quero que pise no meu calo. Mas eu sou gente boa. Gente boa, não importa que pise nos calos, pode pisar, fique à vontade. E veja que ali o homem sai triste. Mas se ele já faz tudo o que os mandamentos dizem, por que ele sai triste? Quando nós amarmos de verdade a nós mesmos e aos outros, nós vamos entender uma coisa simples. Se eu preciso de vestimenta, se eu preciso de alimento, se eu preciso de lazer, eu vou entender que o outro também precisa. A coisa material, ela tem um alto valor para nós. E aqui não estou falando só de dinheiro. Os bens, mas a satisfação também desse corpo. Comida, sexo, luxo. E isso tudo fica muito difícil de nós abrirmos mão. Nós temos necessidades de satisfações imediatas. E dar não é para sair distribuindo, né? Não vamos cair distribuindo aquilo que nós temos. Não é isso. Mas é levar dignidade para o outro. É ajudar na educação, é ajudar nas artes, é ajudar na saúde, é ajudar através do meu exemplo, do meu comportamento. Não é apenas nós estocarmos os bens nos cofres. E aqui, bens, vamos também extrapolar, porque muitas vezes as pessoas são muito inteligentes, elas têm muito conhecimento e elas não dividem. Ah, não, eu conquistei isso e guarda nos cofres. Plutão diz que somente o bem é real, o mal é ilusório. Nesse caso, o vício, entendido como mal, não tem consistência própria. Ele é simplesmente a ausência de virtude. O vício, ele tende a se instalar onde há um vazio de virtude. Nós ainda, na materialidade, tendemos a preencher esse vazio com coisas materiais, mas é preciso crescer, é preciso transcender. Spinoza, ele diz que o vício é a submissão às paixões. É deixar-se governar pelas causas externas. Não é um mal, mas é uma fraqueza. A virtude é tornar-se senhor das paixões, a causa das próprias ações. O ser virtuoso pode transformar as suas tristezas em alegria, os seus fracassos em êxitos. Spinoza diz que quando nós submetemos aos vícios, não é porque nós somos maus, mas porque temos fraquezas. Isso, por um lado, está certo. Quantas vezes fazemos coisas mais por ingenuidade do que por maldade propriamente dita? Mas nós precisamos ser senhor do nosso destino, da nossa vida. Kardec, na questão 908, ele diz que as paixões são como um corcel. Corcel aqui, o cavalo, né? Que é útil
quando governado e perigoso quando governa. São as paixões que nos movem para o bem ou para a queda, para o mal. Precisamos desapegar. Desapego é a nossa capacidade de deixar de lado o que nos é valioso. E o que é valioso para você? Seus bens? Sua posição social? Sua família? Você? Jesus disse: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Pense, o que é valioso para você? Aristóteles diz que nós somos frutos dos nossos hábitos. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, explica isso. Ela diz assim: os hábitos de qualquer procedência são resultados da dinâmica, manutenção da repetição, mediante afinidade com que este ou aquele, mediante a afinidade com este ou com aquele. Quanto mais se repetirem as tendências, as tentativas e ações, mais serão fixados no comportamento, tornando-se uma denominada segunda natureza. Os vícios, pois, decorrem da acomodação mental e moral às situações penosas e equivocadas que exigem esforço para salutar direcionamento. Mas a falsa sensação de prazer se transforma em pesar ou aflição logo que fruída. Então, Joana diz que o hábito surge com a repetição da ação, diz que decorre da acomodação mental e moral, e diz que exige esforço para mudar. Dá para pensar que a mesma dificuldade que nós temos para mudar, nós devemos ter tido para adquirir. Vejam que interessante isso. A questão de se adquirir um mau hábito é que esse mau hábito é mais fácil porque ele nos dá uma falsa sensação de prazer. E para reverter isso, dará muito trabalho. E Joana fala sobre a identificação. De duas formas a pessoa se identifica com os valores do progresso, externa e internamente. A identificação externa impõe as lutas e os conflitos da assimilação dos comportamentos sociais, nos quais o apego assume a condição mais importante. O apego externo, no entanto, é menos danoso do que o interior, responsável pelos vícios e paixões degenerativos que conduzem a patologia dolorosas e cruéis. Então, o pior vício é o vício moral, é o vício interno. Esse é o mais difícil de ser removido. E ela continua, ela diz assim: a identificação assinala o estágio de evolução de cada pessoa. É preciso desidentificar-se de hábitos milenários que geram uma falsa necessidade e que se tornam fundamentais. A desidentificação induz a conquista de patamares elevados nos quais o ser se autoencontra e se realiza. Então é necessário desapegar-se de coisas que no fundo nos fazem mal, que nós já sabemos, mas que nós gostamos. Será que existe um vício que é comum à maioria das pessoas? Vamos ver na questão
913 do Livro dos Espíritos, que é o egoísmo. É a raiz dos vícios e dele deriva todos os males. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, embora o egoísmo seja a razão, embora o egoísmo seja a raiz, existe uma virtude que pode desenraizá-lo, que é o amor. Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, ele diz: espiritualmente atrasado, sem as fixações dos valores morais que dão resistência para a luta, o homem moderno que conquistou a Lua e avança no estudo das origens do sistema solar, não conseguiu conquistar-se a si mesmo. Claro, é mais fácil fazer conquistas de fora, porque exige apenas o meu intelecto. Conquistar-se exige autoconhecimento, coisa que nem sempre nós temos interesse. Quem sou eu? Quem é você? Do que você gosta? Do que você não gosta? São perguntas que nós precisamos fazer para nós. Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que eu não gosto? Acredite se quiser. Às vezes, na maioria das vezes, nós não sabemos responder isso. Respondemos qualquer coisa, mas que não é a verdade. Para isso, é necessário, ainda segundo Joana de Ângeles, o cultivo dos hábitos saudáveis, considerados como virtudes morais. Eles contribuem decisivamente para o equilíbrio orgânico, emocional e psíquico, facultando uma existência realmente prazerosa. Assim como o homem da parábola que sofreu a agressão, quantas agressões recebemos da vida por nos colocarmos em posições de vício ou de Jericó, sendo que nós podemos, de forma racional, decidirmos conquistar nossas virtudes, a nossa Jerusalém. E assim, terminando com a redação do texto do Momento Espírita, ele diz: assim pode ocorrer conosco. Sempre que buscamos as futilidades, esquecendo-nos das primordiais questões do espírito, sintonizamos com faixas inferiores. Nessas oportunidades, podemos ser vítimas de maus hábitos, pois nos colocamos no seu meio. A exortação de Jesus para a vigilância que devemos exercer sobre nossos pensamentos e ações não deve ser desconsiderada. O homem agredido encontrou o bom samaritano que o socorreu. Entretanto, se não tivesse sido invigilante, poderia não ter sofrido o assalto. Em nosso caminho evolutivo, todos passamos pela fieira da ignorância, mas não há necessidade de experimentarmos o mal. Existem questões em nossas vidas das quais não podemos nos furtar. Estão no cômputo das nossas necessidades sofrê-las, seja por questões de resgate ou por ser um convite ao progresso. Isso porque sempre
que as dificuldades nos alcançam no instinto de conservação, nos impele a buscarmos soluções. Nessa busca, criamos condições novas para nós mesmos ou para a humanidade. É o que chamamos de progresso. As pandemias, ao longo dos séculos, que nos conduziram a pensarmos em melhores condições ambientais, de higiene pessoal, de cuidados para evitarmos a contaminação. Também a desenvolvermos medicações apropriadas e a elaborações de vacina. Contudo, existem muitos problemas que não precisaríamos ter. Bastaria maior vigilância pessoal, melhor controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Dessa forma, entendemos que optar por Jerusalém ou por Jericó é uma questão pessoal. Importante que saibamos realizar a melhor escolha. A Mari é uma pessoa, a Mari Chama é uma pessoa muito ativa no meio espírita, né? Então, agradecemos de coração pela palestra, né, cedida nessa noite de hoje, né? Agradecemos também a todos que estiveram presentes nessa noite, mandando mensagem ou até mesmo só acompanhando a live. Então, agradecemos e sempre fazemos o convite, né, de toda terça-feira às 8 horas estamos aqui juntos para mais uma palestra. E sobre as informações da Mari, ela é uma trabalhadora da Federação Espírita, então lá no site vocês encontram os dados, né, dos trabalhos que a Mari já fez. E ela é trabalhadora do Centro Espírita Ildefonso Correia. Então, mais uma vez, a gente agradece a Mari pelas palavras da noite, né? E o Cefec deseja uma ótima semana a todos vocês. Nos vemos no evento da sopa. Olha que eu vou estar lá e eu vou esperar vocês lá, viu? Uma ótima semana.